Olá pessoal, meu nome é Wendrius e nesse vídeo de hoje nós vamos ter um treinamento completo sobre a parte de configuração do Power CRM, o acesso ao menu Relatórios, Financeiro e também o menu de ferramentas. Vamos iniciar aqui então fazendo login no sistema e todo esse processo de configuração é feito aqui dentro do menu Minha Empresa. Então o primeiro passo é acessar o menu Minha Empresa e aqui eu vou passar para vocês o que significa cada um desses menus, para que servem essas configurações, e também os menus de acesso aqui na parte superior do sistema. Vamos começar então pela empresa sede. A empresa sede no Power CRM se refere à matriz da associação. Então, todas as informações referentes à matriz é preenchido aqui nesse submenu. Descendo um pouco aqui, nós temos ainda uma seleção de estados, ou seja, é aqui onde a associação vai selecionar os estados que ela atende. Lembrando que se algum estado ficar desmarcado e uma cotação for recebida desse estado, ela vai cair no Power com a mensagem de não coberto. Em empresa sede ainda, nós temos aqui a parte de dados bancários, onde você pode inserir uma conta que vai receber os valores de adesão. Vamos acessar então o nosso submenu Regionais. Qual é o conceito de regional dentro do Power CRM? Uma regional é criada no Power quando você quer ter uma regra de negócio diferente em uma região diferente. Por exemplo, suponhamos aqui que a minha matriz esteja em Minas Gerais e a partir de agora eu quero atender o Rio de Janeiro com veículos específicos ou um preço diferenciado. Então, nesse caso, eu vou criar uma regional, vincular ela ao estado do Rio de Janeiro e aí depois eu posso configurar uma tabela de preço específica para essa região. Esse é o conceito de regional dentro do Power. Você vai criar sempre que quiser ter uma regra de negócio diferente em uma região diferente. O processo para criar uma regional dentro do Power é bem simples. Basta clicar aqui no botão Adicionar Regional, preencher as informações dessa regional e selecionar aqui os estados e as cidades que essa regional vai pertencer. Lembrando que aqui no Power, você não pode deixar uma regional vinculada ao mesmo estado e cidade de outra, porque dessa forma o Power não vai saber de onde puxar a sua regra de negócio. Vamos acessar aqui então agora o submenu Cooperativa. As cooperativas dentro do Power CRM servem para você gerenciar os seus pontos de venda ou suas equipes de venda. Suponhamos que eu tenho um ponto de venda em Minas Gerais e um outro ponto de venda no Rio de Janeiro. Criando uma cooperativa, eu consigo fazer com que as cotações feitas ou recebidas em Minas Gerais, o Rio de Janeiro não tenha acesso. E nesse caso, as cotações feitas e recebidas no Rio de Janeiro, Minas Gerais não teria acesso. Ou seja, com as cooperativas, eu consigo restringir por região as cotações que vêm do site ou que são feitas dentro do próprio Power. Aqui no submenu Serviços é onde a associação vai cadastrar todos os serviços que ela oferece. Exemplo, roubo e furto, danos a terceiro, incêndio, danos à natureza, rastreadores. Todos os serviços que a associação oferece precisa ser cadastrado nesse submenu Serviço. E o processo para adicionar um serviço também é bem simples. Eu clico no botão Adicionar Serviço, seleciono a categoria que esse serviço será vinculado, podendo ser ele uma cobertura, assistência, benefício ou um opcional. Selecionada aqui a categoria, eu vou dar um nome para o serviço que eu vou incluir no sistema, coloco o valor desse serviço e posso já clicar em salvar. É necessário que a associação cadastre todos os serviços para que depois ela possa criar um plano com esses serviços cadastrados. Aqui no submenu Planos é onde a associação vai cadastrar todos os planos que ela pretende oferecer. Ela pode criar um plano específico para uma categoria de veículo ou vários planos para uma categoria. Por exemplo, eu posso criar aqui um plano prata, ouro e bronze para um veículo leve, prata, ouro e bronze para motos. Isso vai depender de acordo com a associação. Mas para criar um plano aqui no sistema, o processo é simples também. Eu clico aqui no botão Adicionar plano, seleciono a categoria que esse plano vai pertencer. Clico em Avançar. Eu vou dar um nome para esse plano. Posso colocar uma descrição apenas para o meu controle interno. Aqui eu vou vincular esse plano a uma regional específica. E agora eu vou selecionar todos os serviços que vai compor esse plano para mim.
Lembrando que aquilo que eu defini como cobertura faz parte obrigatoriamente do plano. Então, é algo que o cliente não consegue alterar. Eu vou selecionar aqui, então, quais são as coberturas que vai ter no meu plano. Posso selecionar aqui o que eu vou oferecer de assistência 24 horas. Se eu tiver aqui também algum benefício, posso selecionar também. E, por último, eu seleciono aqui os opcionais. Lembrando que os opcionais fica a critério do seu cliente escolher para poder acrescentar ou não na mensalidade. Seguindo aqui, então, a nossa lista de submenus, vamos acessar agora o submenu Tabela de Preço. Nesse submenu é onde você vai cadastrar todas as tabelas que você tem. Então, todas as categorias de veículo serão cadastradas aqui em tabelas de preço. Por exemplo, minha categoria de veículos leves, minha categoria de veículos importados, minha categoria de moto, todas essas categorias eu vou cadastrar aqui em tabela de preço. O processo para criar uma categoria é bem simples também. É só clicar aqui no botão Adicionar tabela. Como o processo de adicionar uma tabela é bem semelhante ao de editar, eu vou apenas selecionar um plano e mostrar esse processo aqui para vocês. Então, o primeiro passo é selecionar aqui uma tabela específica. Eu vou selecionar minha tabela de leves e aqui na minha tabela de leves eu posso editar o nome dessa tabela, posso também colocar uma descrição administrativa para o meu controle interno e vou selecionar qual é a regional que eu quero vincular essa tabela. Como é aqui na tabela que nós vamos definir o preço do plano que vai ser aplicado, ao selecionar aqui uma regional, eu estou dizendo que eu quero aplicar o preço dessa tabela nessa regional específica. Se eu tivesse clicado no botão Adicionar nova tabela, eu ia ser redirecionado exatamente para essa tela. Por isso que eu estou mostrando aqui o processo de edição, porque ele é bem semelhante ao de criar uma nova tabela. Então, nós temos aqui a nossa tabela, eu dei para ela o nome de leves, selecionei a regional que ela vai ficar vinculada. Caso você trabalhe com rateio, você pode definir aqui o valor de cada cota. Se você trabalha com preço cheio, você vai definir o preço desses planos aqui na última aba. Mas primeiro, nós aqui então definimos o nome dessa categoria. Vamos clicar aqui então no botão Avançar. Agora, aqui na aba de marcas, nós vamos selecionar todas as marcas que se enquadram nessa categoria. Depois que nós selecionarmos as marcas que se enquadram nessa categoria, vamos também clicar no botão Avançar. Aqui na aba Veículos, é onde você vai selecionar os veículos que você atende dessa marca específica. Por exemplo, eu posso clicar aqui na Fiat e o Power vai listar para mim todos os modelos dessa marca. Por exemplo, no Palio, eu tenho 100 modelos diferentes de Palio. Se eu clicar no símbolo de mais, eu posso definir aqui, por exemplo, um modelo específico que eu não quero mais atender. Nesse caso, é só desmarcar esse modelo. Eu posso aqui também selecionar a partir de qual ano eu quero atender esses modelos. Feito isso, eu vou clicar aqui também no botão Avançar e nessa próxima etapa, então, agora nós estamos aqui na aba Tabela. Na aba Tabela é onde você vai ter a composição dos seus intervalos, juntamente com o preço base, taxa administrativa, caso você tenha. Aqui é onde você vai configurar o valor de adesão para esse intervalo, onde você vai definir o valor da cota de participação ou franquia e também se é obrigatório ou não o uso de rastreador dentro desse intervalo. Caso você queira adicionar um novo intervalo, é só vir nesse botão Adicionar item na tabela. Aqui você vai adicionar as informações para esse novo intervalo, vai definir qual vai ser o valor de adesão, o preço base da mensalidade e se é obrigatório ou não o uso de rastreador. Feito isso, é só clicar em salvar. Depois de editado aqui os seus intervalos, é só clicar em próximo. Nessa parte de preço dos planos, o que o sistema está dizendo? Toda vez que uma cotação for feita e o veículo se enquadrar na categoria de leves, vai aparecer disponível apenas esses planos que estão selecionados nesses valores definidos aqui embaixo. Esse é o processo aqui de configuração, então, das tabelas de preço. Vamos acessar agora, então, o submenu Implementos. Se esse submenu não aparece para você, ele precisa ser habilitado aqui no submenu Personalização. É um processo que nós vamos ver daqui a pouco. Mas aqui nesse submenu Implementos é onde a associação vai cadastrar todos os implementos que ela atende.
Exemplos de implementos aqui que nós temos são aerofólio, kit gás, ar-condicionado. Então, todos os implementos que a associação atende, ela pode fazer esse cadastro aqui no submenu Implementos. Vamos acessar agora, então, o submenu Personalização. Aqui no submenu Personalização, nós temos algumas configurações bem importantes para o sistema também. Primeiro, aqui no Layout, você pode definir a logo da associação, a favicon, que é esse ícone que aparece aqui em cima no navegador, e você pode também definir qual vai ser a cor principal do seu sistema. Aqui na aba de códigos, é onde você consegue fazer a integração do Pixel, tanto do Google quanto do Facebook. Em motivos de perda, é onde você consegue cadastrar os motivos de arquivamento de cotações. Então, sempre que uma cotação for ser arquivada no sistema, é necessário que seja selecionado um desses motivos que você cadastrar aqui. O mesmo vai valer aqui para essa parte de origem. Aqui é onde você vai cadastrar as origens dos seus clientes, ou seja, de onde está vindo o seu cliente. São exemplo aqui de origens: Facebook, o Google, indicação. O seu cliente pode ter ido presencialmente na associação. Lembrando que é obrigatório selecionar a origem do cliente sempre que uma cotação for ser criada no sistema. Então, é importante detalhar tanto os motivos de desistência dos seus clientes quanto as origens, porque com isso você vai ter um relatório muito mais preciso depois. Aqui na aba de desconto é onde você consegue cadastrar um limite de desconto. Algumas associações preferem, por exemplo, não deixar que o consultor isente uma adesão. Nesse caso, dentro do Power CRM, você consegue definir um limite de desconto a ser aplicado. Então, eu posso dar um nome para esse desconto, eu vou chamar ele de promoção, e aqui eu vou definir qual vai ser o percentual de desconto que eu posso permitir. Nesse caso, eu vou colocar aqui 40%. Feito isso, eu clico em adicionar desconto. Depois que o seu desconto é adicionado, ele é listado aqui embaixo e ele, por padrão, já fica vinculado à adesão, rastreador, cota e a mensalidade. Caso eu queira deixar esse desconto exclusivo para alguma categoria, eu clico aqui no ícone de editar e aqui eu vou definir qual é a categoria que eu quero vincular esse desconto. Por exemplo, se eu clicar aqui na adesão, essa regra de desconto vai ficar vinculado somente à adesão. Se eu deixar marcado aqui só o rastreador, ela vai ser aplicada somente no rastreador. E assim sucessivamente. Você pode definir também que essa regra de desconto vai ficar vinculado a mais de uma categoria. Então, nesse caso, você pode segurar a tecla Ctrl do seu computador e selecionar as outras opções que você quer vincular nessa regra de desconto. Selecionada aqui, então, a categoria que você quer vincular essa regra, você clica em salvar. Como eu deixei vinculada essa regra aqui na adesão, sempre que eu for aplicar um desconto na adesão, essa regra que foi cadastrada vai aparecer para poder ser selecionada. Aqui ainda nessa aba de desconto, nessa parte você consegue cadastrar também uma regra de depreciação. Por exemplo, eu posso criar aqui um tipo de depreciação, chamado aqui veículo de leilão, e eu posso definir aqui o percentual dessa depreciação. Nesse caso específico, assim que eu adiciono essa regra de desconto, eu preciso informar para o Power que é uma regra de depreciação. Aí eu vou clicar no ícone de editar e vou selecionar aqui então somente a depreciação. Aí nesse caso o Power vai entender que essa é uma regra específica para uma depreciação no veículo. Feito isso, eu clico em salvar. Aqui na aba de nomenclaturas, você consegue alterar algumas palavras dentro do sistema. Você pode substituir, por exemplo, a palavra mensalidade por valor mensal ou média mensal, por exemplo. Adesão você poderia substituir por entrada e assim sucessivamente. Você consegue também alterar algumas palavras que aparecem na proposta para o seu cliente. Então, toda essa configuração de alterar as nomenclaturas do sistema é feita aqui na aba Nomenclaturas. Por último aqui, você consegue personalizar a mensagem padrão que é enviada via WhatsApp para o seu cliente. Por exemplo, quando você vai enviar a proposta para o seu cliente e seleciona a opção de WhatsApp, ele vai receber essa mensagem configurada. Para você configurar essa mensagem é bem simples. Você vai usar aqui então essas tags. Elas vão pegar as informações referente a cada uma das partes. Por exemplo, eu posso colocar aqui a mensagem Olá, posso colocar aqui um pronome de tratamento e agora eu quero que o sistema traga para mim o nome do meu cliente.
Então, eu vou copiar aqui essa linha de código entre as aspas do nome do cliente e vou colar aqui embaixo. Então, vai aparecer essa mensagem e agora o nome do cliente. Posso continuar dizendo: estamos felizes em receber sua cotação para o veículo. E agora, para que o sistema traga as informações do veículo, eu copio o código entre as aspas do veículo e colo aqui embaixo. Eu posso finalizar dizendo: segue o link para a cotação. Finalizo, então, copiando o código da cotação, colando aqui embaixo e clico em salvar. Nesse caso, então, essa vai ser a nova mensagem padrão a ser enviada para o seu cliente quando você mandar a proposta via WhatsApp. Para a gente fechar aqui essa parte de personalização, aqui na aba Configurações, nós vamos definir algumas travas que vai direcionar o funcionamento do sistema de acordo com o padrão da associação. O primeiro acesso de configuração aqui é referente ao e-mail padrão. E o que seria o e-mail padrão? É o e-mail que é enviado a cotação para o seu cliente. Por exemplo, quando você vai enviar uma proposta para o seu cliente via e-mail, ele vai receber através desse e-mail padrão do Power. Caso você queira colocar o e-mail da própria associação, você vai preencher os campos aqui embaixo. Isso aqui é uma questão de personalização. Ela não influencia no funcionamento do sistema, mas você pode colocar o e-mail padrão da associação para ficar mais profissional. Aqui você consegue configurar também a validade da cotação. Quando você manda a proposta para o seu cliente, é nesse campo que você vai configurar o tempo que vai ficar ativo aquela proposta. E nesse caso, para mostrar na prática para vocês como isso acontece, eu vou acessar uma cotação agora. Então, vou clicar na cotação de algum cliente, vou clicar na aba Cotações, vou lá no último botão de enviar cotação e vou selecionar a opção de enviar cotação pronta para o meu cliente. Meu cliente recebe a proposta dessa forma e no final dessa página nós temos a validade dessa proposta. Então, é aqui no menu Personalização onde você configura essa validade. Esse é o prazo que o seu cliente tem para aceitar essa negociação. Aqui você consegue definir também a quantidade máxima de parcelas que você vai permitir que o seu cliente selecione para pagar a adesão. Lembrando que o limite de parcelas que o Power permite é somente até 3 parcelas. E aqui em dias de vencimento do boleto, você consegue definir um prazo em dias para que o boleto possa vencer. Como que vai funcionar? Assim que seu cliente emitir o boleto para pagar a adesão, a validade dele vai começar do dia que ele foi emitido, mais a quantidade de dias definidos aqui embaixo. Seguindo agora para as permissões nessa aba de configurações, nós temos aqui a permissão para acrescentar ou diminuir na mensalidade e também a permissão para desconto ou acréscimo na cota de participação. Se essa permissão não estiver habilitada, não será possível aplicar esse tipo de desconto, tanto na mensalidade quanto na cota de participação. Porém, ainda que habilitado essas permissões, não quer dizer que qualquer pessoa pode aplicar esse desconto, pois é necessário selecionar essa permissão lá no usuário criado no sistema. Nós podemos aqui também pedir para que o Power esconda o valor protegido do veículo na cotação e também que ele esconda o valor da cota de participação. Então, se você habilitar essas permissões, na proposta enviada para o cliente, não vai aparecer o valor da cota de participação e nem também o valor protegido do veículo. Você pode selecionar aqui também a opção para que o Power mostre para o seu cliente quanto equivale a cota de participação em reais. Essa é a permissão responsável por esse tipo de configuração. No bloqueio da cotação automática, se você habilitar essa permissão, o seu cliente não vai ter acesso aos planos que a associação oferece. Ele vai preencher as informações básicas quando for fazer uma cotação no site, por exemplo, e em seguida o Power vai pedir para que ele aguarde o contato do consultor. Então, é de responsabilidade do consultor enviar o plano para o cliente caso essa permissão esteja habilitada. No caso do checkout automático, se essa permissão estiver habilitada, o seu cliente não consegue fazer o pagamento de forma independente. Ou seja, vai ser de responsabilidade do consultor enviar o link de pagamento para o seu cliente. Uma observação importante em relação ao checkout: se você deixar desabilitado, o seu cliente consegue fazer o pagamento da adesão, mesmo sem ter feito a vistoria. Então, dependendo do processo
da vistoria na associação, é aconselhável que essa permissão esteja bloqueada para que o seu cliente faça o pagamento somente depois que a vistoria for aprovada. Nessa permissão aqui, você pode permitir que o Power faça uma troca de titularidade de forma automática. Então, quando uma cotação for ser enviada para o SGA, no caso, o Power vai perguntar se você quer fazer essa troca de titularidade. Então, ele vai verificar se esse veículo já foi cadastrado no SGA e vai perguntar se você quer manter a titularidade ou fazer essa troca. Então, se essa permissão estiver habilitada, essa troca acontece de forma automática. Algumas associações costumam ter um processo por trás dessa troca. Por exemplo, o associado tem que colocar os débitos em dia, solicitar o cancelamento e assinar os termos para fazer essa transferência de titularidade. Por causa desses processos, tem associação que não deixa essa troca acontecer de forma automática. Então, elas deixam desabilitada essa permissão e fazem as alterações diretamente lá no SGA. Você pode aqui também impedir que essa troca aconteça caso esse veículo esteja no seu SGA com a situação de ativo ou negado. Nós temos aqui também essa permissão para enviar o contrato por e-mail assim que o card do seu cliente chegar na última coluna. Ou seja, aqui no funil de vendas, quando a cotação chegar nessa última coluna, se essa permissão estiver habilitada, o Power vai enviar automaticamente para o seu cliente o contrato. É uma forma de sinalizar para o seu cliente que a cotação dele já foi finalizada. Você pode aqui também permitir o envio prévio do associado e veículo, tanto para o SGA ou SGR, em qualquer etapa do funil. Ou seja, com essa permissão habilitada, você pode ter acabado de receber uma cotação do site e poderia enviar ela até mesmo incompleta para o SGA. Com essa permissão habilitada, então, o que vai acontecer? No card do cliente, quando você clicar no card desse cliente, essa aba SGA vai ficar disponível em qualquer etapa do funil se aquela permissão estiver habilitada. Caso não esteja habilitada, essa aba SGA vai ficar disponível apenas na coluna de cadastro. Você pode aqui, então, também pedir para selecionar qual é a regional e cooperativa antes de enviar uma cotação para o SGA. Como que vai funcionar essa permissão? Eu vou acessar uma cotação com vocês agora para mostrar como funciona essa permissão. Eu vou clicar no card do cliente, vou clicar na aba SGA, e aí agora, antes de enviar essa cotação para o SGA, eu consigo trocar a regional ou cooperativa selecionada antes de fazer esse envio. Então, habilitando essa permissão, você consegue fazer essa troca antes de enviar essa cotação. Caso a associação trabalhe com implementos, habilitando essa permissão, vai fazer com que apareça esse menu Implementos para que a associação cadastre os implementos que ela atende. Nessa permissão aqui, se você habilitar essa permissão, o Power sempre vai priorizar a tabela de cilindradas. Caso você deixe desabilitado, na sua tabela de motos, o Power então vai priorizar sempre a FIP. Aqui nós temos também algumas permissões referente à vistoria, onde você pode permitir que o seu cliente faça a vistoria, você pode permitir que seu consultor faça a vistoria, e se você utiliza o app Visto, essa integração sempre tem que estar habilitada com o usuário padrão também já configurado. Essa permissão aqui, ela impede que um consultor crie uma cotação que já está sendo atendida por outro. Ou seja, assim que um consultor cadastra uma placa no sistema, se algum outro consultor tentar criar uma cotação com a mesma placa, o sistema vai informar que já está sendo atendido por outro consultor, ele não fala quem é, mas não deixa dar continuidade no processo. E com essa última permissão, se habilitada, você pode definir, então, para que quando o prazo de validade daquela cotação passar, o cliente não consiga mais acessar aquele link. Aí vai ser necessário que o consultor entre na cotação e reative aquela cotação, para que aquele prazo de validade fique ativo novamente. Definidas as configurações aqui, é só clicar no botão Salvar configurações. E assim nós finalizamos, então, as configurações aqui no submenu Personalização. Vou acessar aqui com vocês agora o submenu Integrações. Nesse submenu Integrações, é a parte responsável pela integração entre o Power e outras plataformas. Por exemplo, o Power Sign, que é um módulo para gerenciamento de contratos. Temos também aqui a parte de integração com o SGA, com o SGR, com o RD Station. Temos aqui também uma API do Power CRM e temos aqui também o nosso Power Webhook, para você fazer a integração do Power com outras plataformas também.
Vamos acessar agora, então, o submenu Contrato. Aqui no submenu Contrato, você consegue colocar a assinatura do presidente da associação. Aqui no nome completo, você pode ou colocar o nome do presidente ou o nome da associação. Nesse caso aqui, o que você colocar nesse campo vai aparecer no contrato abaixo da assinatura do presidente. Você pode colocar aqui também CPF ou CNPJ e pode substituir o título do contrato. E logo aqui abaixo é onde você vai inserir o seu contrato ou seu termo de adesão. Nesse caso aqui, o contrato inserido nessa parte vai aparecer para o seu cliente no momento da vistoria, se você utilizar o aplicativo Visto. Então, no momento da vistoria, seu cliente vai ver esse contrato que você inserir aqui, ele vai fazer a assinatura digital e você consegue ter isso tudo dentro do próprio Power. Lembrando que para que isso aconteça, é necessária a utilização do app Visto. Vamos acessar agora o submenu Cotação Personalizada. Nesse submenu Cotação Personalizada, a associação consegue criar um catálogo personalizado. Ela pode colocar, por exemplo, uma capa com a logo da associação, uma imagem de apresentação. Onde está escrito aqui Power CRM é o formulário padrão, onde vai ter os dados da cotação do cliente. E você pode configurar, por exemplo, uma imagem final. Esse foi o padrão que eu configurei na minha base. Para você inserir as imagens aqui, você precisa respeitar dois critérios, que é tamanho A4 e formato JPEG. Respeitando esses critérios, você pode inserir quantas imagens forem necessárias e pode até definir a ordem de apresentação delas. Lembrando que essa configuração ela se torna padrão para todo mundo que fizer o download de uma cotação. Então, sempre que for feito o download de uma cotação, vai ser essa a apresentação que vai aparecer em PDF para ser enviada para o seu cliente. Por último, aqui o submenu que eu ainda não mostrei é o submenu Usuários, onde você vai cadastrar o usuário dentro do Power e vai definir quais são as permissões de acesso que ele vai ter. Então, vamos acessar agora o submenu Usuários e aqui eu vou criar um novo usuário com vocês. Vou clicar aqui então no botão Adicionar usuário. Aonde está com o asterisco são campos de preenchimento obrigatório. Então você vai colocar aqui o nome desse usuário, você vai colocar o e-mail, lembrando que o e-mail que você inserir nessa parte é nesse e-mail que o Power vai enviar um link para que essa pessoa cadastre a senha e acesse o Power CRM. Uma vez que essa pessoa acessou o Power CRM, não é mais possível alterar as informações. Somente o próprio usuário vai conseguir entrar no menu Minha Conta e alterar as informações dele. Você pode aqui definir uma função para esse usuário. A função de vendedor e consultor, você pode aqui também definir uma função para esse usuário. Entre vendedor e consultor, não existe diferença de permissões. São apenas nomenclaturas diferentes para diferenciar quem vai trabalhar internamente na associação de quem vai trabalhar externamente. Dessa forma, fica mais fácil de você definir permissões específicas para cada uma dessas funções. O administrador de cooperativa, ele consegue ver todas as cotações de todos os consultores que faz parte da mesma cooperativa que ele. Por exemplo, se eu vincular esse usuário apenas à minha cooperativa de Minas Gerais, ele vai conseguir ver todas as cotações de todos os consultores que faz parte dessa cooperativa. Então, nesse caso, as outras duas cooperativas que eu tenho, esse administrador não veria nenhum tipo de cotação. Mas eu posso vincular ele a mais de uma cooperativa se eu quiser. O administrador master, ele está acima do de cooperativa, mas ainda sendo master, não quer dizer que pode fazer tudo no sistema, porque também vai depender das permissões cedidas aqui abaixo. Lembrando que o administrador master, ele tem acesso aqui a algumas funções que os outros usuários não têm. Por exemplo, o administrador master, ele pode exportar um relatório em PDF e ele também consegue ver as informações financeiras da associação como um todo. Então, esses são acessos exclusivos de um usuário master. Aqui você pode colocar o telefone de contato desse usuário e esse telefone também vai ficar disponível na página de cotação. O CPF ele não é obrigatório, mas caso esse usuário for solicitar algum saque referente a alguma adesão dentro do Power, o sistema vai pedir para que ele mesmo insira o CPF. Aqui você pode também vincular esse usuário a uma regional
ou a mais de uma também, caso necessário. Essa configuração de aba padrão na pipeline é para você definir qual é a aba principal que vai aparecer assim que você clicar em uma cotação. Você pode selecionar nesse caso, então, como aba padrão, a aba vistoria, a aba cotações, a aba associado, ou a que normalmente já é por padrão configurado, atividades. Onde que isso vai implicar na cotação? Eu vou acessar aqui o meu funil de vendas e sempre que eu clicar no card de algum cliente, a aba padrão selecionada é que vai aparecer primeiro. Se eu configurar, por exemplo, na aba cotações, assim que eu clicar no card do cliente, já vai ficar selecionado automaticamente a aba cotações. Vamos seguir aqui agora para a parte de cálculo de comissões ou repasse dentro do Power CRM. Essa configuração é utilizada caso você queira comissionar algum consultor dentro do próprio Power. Nesse caso, como funciona? Nós temos aqui dois métodos de comissão. O primeiro através da comissão e o outro através do repasse. Nesse método de comissão, você vai definir o que vai ficar para o consultor e definir quem vai ficar com o restante. Mas essa forma de comissão, ela é configurada da seguinte maneira. Você define o que vai ficar com o consultor, por exemplo, e define depois quem vai ficar com a porcentagem do que sobrar. Vou explicar de uma forma mais detalhada, usando o bloco de notas aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Suponhamos aqui que nós temos, então, uma adesão de R$100. E dessa adesão de R$100, eu vou definir que R$50 vai ser do meu consultor. Então, eu vou colocar aqui na comissão de vendas R$50 para o meu consultor. Eu posso trocar aqui a porcentagem, no caso, então, para reais. Eu estou falando aqui, então, que de toda venda que meu consultor fizer, R$50 dessa adesão sempre vai ser dele. E aí, eu vou definir entre associação cooperativa regional e gerente, quem vai ficar com o valor restante. Então, nesse caso que nós temos uma adesão de R$100 e R$50 ficou para o consultor, é como se os outros R$50 que sobrou virasse 100% de novo. Onde eu posso definir, então, que a minha associação vai ficar com 100% do que sobrou. Nesse caso, ela ficaria com os R$50. Se eu dividisse, por exemplo, que a minha associação ficaria com 50% do que sobrou e a minha cooperativa com 50%, nesse caso, eu estou falando que cada uma receberia R$25, porque a distribuição está sendo feita em cima desse valor que sobrou. No caso do repasse, ele é mais prático, porque aqui você define o que vai ficar com a associação, com a cooperativa, com a regional e com o gerente, e o que sobrar dessa distribuição já fica automaticamente com o consultor. Eu posso falar, por exemplo, que 20% da adesão vai ficar para a associação, e aí todo o restante que sobrar, independente do valor que seja, vai ser do próprio consultor. Posso definir aqui tanto em porcentagem quanto um valor fixo em reais. Esses são os métodos de comissão dentro do Power CRM. Vamos seguir aqui então para a parte de permissões desse usuário. As primeiras permissões que nós podemos configurar aqui são as permissões de acesso aos menus. Essa primeira permissão de acessar o funil de vistoria, ela serve para permitir que esse usuário possa aprovar ou reprovar uma vistoria dentro do próprio Power. Lembrando que essa permissão ela só vai ficar disponível para os usuários que utilizam o app Visto como aplicativo de vistoria, pois é somente com esse aplicativo que o Power CRM tem essa integração. Temos aqui a permissão para acessar o menu Relatórios, o menu Ferramentas, o painel financeiro e também as configurações da empresa. Cada um desses menus fica disponível, se você habilitar, aqui na parte superior do sistema. Então, temos o menu Relatório, menu Financeiro, menu Minha Empresa, onde é feita as configurações do sistema, e também o menu Ferramenta. O acesso a esses menus, então, é definido aqui na permissão de usuário. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona o acesso a cada um desses menus. Então, habilitado aqui as permissões, esses menus vão ficar disponíveis e aqui você vai poder gerenciar algumas configurações específicas. Vamos acessar primeiro o menu financeiro. No menu financeiro, se o seu usuário for master, você vai conseguir selecionar a associação para ver o relatório financeiro da associação como um todo. Caso você seja um administrador de cooperativa, você vai conseguir ver somente
essa parte financeira da cooperativa. Como o meu usuário é master, eu vou selecionar associação, eu clico em avançar. Aqui eu vou ter um relatório de pagamentos feitos no sistema. Eu posso clicar aqui em saldo. O Power vai detalhar para mim o que eu tenho a receber de parcelas no cartão, o que eu tenho a receber de pagamentos no boleto, e aqui eu tenho o meu saldo total e disponível para saque. Qual é a diferença? Quando o cliente faz um pagamento, mas essa cotação não está na última coluna, esse valor fica aqui em saldo total. E assim que a cotação for para a última coluna e o pagamento tiver compensado, vai ficar disponível para saque. Então, nesse caso, você vai clicar aqui agora em sacar, vai ver o valor disponível para saque, seleciona a conta que você deseja fazer essa transferência e o valor a ser sacado. Quando você clicar em efetuar o saque, em até 2 dias o Power faz essa transferência e você pode acompanhar o seu histórico de transações aqui no menu financeiro. Vamos acessar agora o menu Ferramentas. Aqui no menu Ferramentas, você pode fazer uma importação de lista. Cada associação tem o seu método para captar esses novos clientes. Tem associações, por exemplo, que contratam pessoas para ficar no posto de gasolina e à medida que vai parando os motoristas, essa pessoa pega o nome, telefone e a placa, por exemplo. No final do dia, essa pessoa vai ter um relatório. Ela consegue pegar essas informações, colocar dentro de uma planilha e importar no Power para negociar com os clientes pelo próprio Power. Nesse caso aqui também, a associação pode pegar um relatório de clientes inativos no SGA e importar no Power para negociar com eles novamente. O processo para fazer importação é bem simples. Aqui o Power ele mostra as configurações necessárias para criar essa planilha. Clicando aqui, por exemplo, ele vai te mostrar qual nome tem que ter em cada coluna dessa planilha. Lembrando que não pode excluir nenhuma dessas colunas. É importante que todas elas estejam exatamente igual para que a importação possa ser feita com sucesso. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu clico no botão Adicionar lista. Eu posso dar um nome para essa lista, selecionar qual é a cooperativa que eu quero fazer essa importação. Aqui em Usuários, eu vou selecionar quais são os consultores que eu quero que atenda essa importação. Eu posso vincular essa importação que eu estou fazendo de lista a uma origem específica também. Nesse caso, eu vou colocar que foi uma ação na rua. Em Arquivo, eu vou escolher a minha planilha e agora eu posso configurar o intervalo de dias que o sistema vai fazer a distribuição e quantos leads por dia ele vai distribuir. Por exemplo, vamos supor aqui que eu vou fazer uma importação com 100 leads cadastrados na minha planilha. Eu posso configurar aqui, por exemplo, que a cada 2 dias o sistema vai distribuir 5 cadastros para cada consultor que eu selecionei. Então, no primeiro dia, o sistema vai distribuir 5 leads para cada consultor selecionado, vai saltar um dia e depois ele vai distribuir de novo. Se eu configuro aqui, por exemplo, que a cada 7 dias o sistema vai fazer isso, no primeiro dia ele vai distribuir 5 leads para cada consultor, salta 7 dias, depois distribui 5 novamente. Ele vai fazer isso até que acabe a lista importada. Dessa maneira, você consegue configurar, por exemplo, que os seus consultores sempre vai ter um cliente por dia para fazer uma negociação. Feito isso, é só clicar em distribuir leads. Eu vou configurar aqui que diariamente, ou seja, a cada um dia, o sistema vai distribuir um cliente para cada consultor selecionado. Feito isso, eu vou clicar em distribuir leads. O Power vai fazer a importação. Ele vai te mostrar quantos daquela planilha foi importado com sucesso, se teve erro e se teve alguma duplicidade, ou seja, se dessa importação que você está fazendo, alguma placa já está cadastrada no sistema. Ele vai te mostrar também quais são as linhas onde houve essa duplicidade. Então, você vai poder conferir nessa planilha posteriormente. Assim que a importação for feita, ela vai aparecer listada aqui para você com status de processando. Ou seja, todos os dias o Power vai fazer essa distribuição para você. Aqui você pode cancelar a distribuição, pausar a distribuição, clicando em distribuir, você vai forçar para que o Power faça essa distribuição agora. Eu posso, por exemplo, clicar em distribuir, clicar em sim, e agora quando eu acesso aqui o funil de vendas, eu vejo as importações que foram feitas. Eu posso, por exemplo, clicar no card do cliente
e eu consigo ver aqui nas tags que a origem desse cliente veio de uma importação de planilha. Então, assim que a importação acontece, ela vai cair na primeira coluna, que é a coluna de cotações recebidas, já vinculada ao consultor que você selecionou para fazer a distribuição. Voltando aqui então no nosso menu Ferramentas, clicando aqui em formulário, você consegue criar um formulário dinâmico, onde você pode selecionar quais os campos você quer que tenha nesse formulário, quais deles você quer que seja obrigatório. Para fazer isso, eu clico então em formulários, clico no botão adicionar, eu posso dar um nome para esse formulário, posso dar um título e uma descrição também. Vou selecionar aqui quais campos eu quero que faça parte desse formulário e quais deles eu quero que seja obrigatório. Eu posso vincular esse formulário a uma origem cadastrada no Power. Assim que eu clicar em salvar, o Power vai gerar o código HTML, onde você pode fazer as alterações nesse formulário de acordo com o padrão da associação. Assim que você clicar em salvar, então, o Power vai listar esse novo formulário criado aqui. E aqui você já vai ter um link exclusivo desse formulário. Quando você faz a divulgação desse link, por exemplo, ele vai aparecer configurado dessa maneira, com o título e a descrição que você definiu, já funcional. Então, se o cliente preenche essas informações e clica em enviar, elas já vão aparecer para você lá no seu funil de vendas. Dessa forma, então, a associação consegue criar um formulário dinâmico com integração já com o Power CRM. Agora, clicando aqui no submenu Grupo de Tags, você pode configurar tags específicas para ajudar na identificação de uma cotação. Eu vou adicionar aqui uma nova tag como exemplo, e para essa tag eu vou chamar ela de temperatura. As tags que eu vou adicionar nessa categoria vai ser quente, faço a separação aqui com ponto e vírgula. A próxima que eu vou criar vai ser morno e por último vou criar uma tag que chama fria. Clico em salvar. Dessa forma eu consigo identificar na cotação um cliente que é mais propenso a fechar a negociação, um cliente que ainda está indeciso e um cliente que não quer fechar essa negociação. Eu vou acessar uma cotação com você agora para mostrar na prática como isso funciona. Eu clico então no card do cliente e agora nessa parte de tags eu vou clicar em adicionar e aquele grupo de tags que a gente cadastrou já aparece para você selecionar. Se é um cliente propenso a fechar a negociação, eu posso marcar aqui a opção de quente e agora quando eu volto no card do cliente, o Power já mostra aqui para mim essa identificação de tag que a gente cadastrou. Finalizamos agora então as informações presentes aqui no menu Ferramentas. Vamos acessar agora então o último menu pendente, que é o menu Relatórios. Aqui no resumo de uso, você tem algumas informações básicas que aconteceram dentro desse período selecionado. Então eu consigo ver quantas cotações eu recebi, quantas cotações eu criei, quantas cotações foram arquivadas e quantas vendas foram concretizadas. Eu posso ver, por exemplo, de onde está vindo mais clientes, se é clientes que estão vindo do site, do link do consultor, se é da importação de lista. Eu posso ver aqui as formas de pagamento, posso ver aqui a situação desses clientes na vistoria, se está pendente, se está aprovado, e posso ver aqui também se tem alguma atividade vinculada a essas cotações. Eu tenho aqui então no meu resumo de uso um resumo mais simples dessas cotações. Esse filtro aqui em cima, ele é um filtro padrão para qualquer relatório que a gente selecionar. Eu posso selecionar para ver as informações de uma regional específica, de várias ou de todas. Posso selecionar também uma cooperativa específica, várias ou todas. E eu posso selecionar aqui também um consultor, vários consultores ou todos os consultores. Então, se eu quero ver um relatório de um único consultor, é só fazer a seleção dele aqui. Se eu quiser ver de todos, é só selecionar todos. Feito isso, eu preciso clicar aqui em filtrar para ver essas informações. No meu dashboard, eu tenho um relatório um pouco mais detalhado com algumas outras informações. Por exemplo, eu vou selecionar todos os meus consultores para ver um relatório detalhado e geral da minha associação e vou selecionar um intervalo maior de data. Assim que eu faço essa filtragem, o Power já mostra quanto de venda eu tive em cada mês e o total que deu dentro desse intervalo. Caso eu tenha aplicado alguma comissão, é listado aqui para mim também. Eu consigo ver, dentre a origem dos meus leads, qual é a origem que está trazendo mais retorno de cliente para mim. Por exemplo, eu posso ver aqui que no Facebook é um método que está trazendo mais clientes para mim. Então, nesse caso, eu posso até
investir mais nessa ferramenta para aumentar minha captação de clientes. Eu consigo ver aqui também os motivos de perda. Esses motivos de perda são os motivos de arquivamento de uma cotação. Então, dessa forma, eu consigo ver um gráfico mostrando de forma mais simples o que está causando mais desistência nos meus clientes. Eu posso ver aqui também referente àquelas tags, para saber se eu estou recebendo mais clientes do site, do meu link, da minha página de cotação, se eu estou recebendo mais clientes que estão sendo criados lá no nosso funil de vendas, ou se é de uma importação de planilha. Eu posso ver aqui dentre os meus consultores quem foi que teve mais vendas concretizadas, posso ver também quem recebeu mais cotações e posso ver um relatório de todas as cotações que aconteceram dentro do Power nesse período selecionado. Aqui no funil de vendas, você consegue acompanhar um relatório individual de cada consultor. Então, você consegue ver como está o desempenho desse consultor na associação. Eu vou selecionar aqui esse consultor que está com o nome de CRM, vou selecionar aqui um intervalo maior de data e vou clicar aqui no ícone de filtrar. Eu consigo ver, por exemplo, nesse caso, que esse consultor ele tem uma facilidade em ganhar novos clientes, ele tem uma certa dificuldade para negociar com ele, e eu consigo ver que ele tem aqui uma taxa de conversão baixa, porque ele consegue converter muito pouco os clientes que ele ganha. Eu vou selecionar aqui outro consultor para a gente conseguir comparar esse relatório. Então, selecionei aqui o meu consultor com o nome de Alan, clico em filtrar. Nesse caso, eu tenho uma imagem diferente. Eu vejo que esse consultor ele tem dificuldade em ganhar novos clientes, mas a negociação dele é boa e ele consegue converter quase todos os clientes que ele negocia. Então, a taxa de conversão dele é maior. Nesse caso, então, se eu seleciono um consultor, eu vejo um relatório de um único consultor. Se eu fizer a seleção de todos os meus consultores, eu terei um relatório geral da minha associação. Aqui no relatório de motivos de perda, você consegue ver de forma mais detalhada os motivos de arquivamento das suas cotações. Nesse caso, eu vou selecionar aqui todos os meus consultores e um intervalo um pouco maior para mostrar esse resultado. Aqui nesse caso, eu consigo ver que eu tive 27 cotações arquivadas dentro desse período. Eu consigo ver em qual coluna aconteceu esses arquivamentos e eu consigo ver aqui também mais detalhado os motivos de arquivamento dessas cotações. Eu tenho aqui um relatório desses clientes, juntamente com a placa, o motivo, e eu tenho aqui também o Card ID. Se eu clicar no Card ID desse cliente, o Power vai abrir o card dele para mim imediatamente. Aqui no relatório de ranking, o Power vai listar para você de forma ranqueada as atividades dos seus consultores. Por exemplo, vou selecionar aqui todos os meus consultores, vou selecionar um intervalo maior de data e agora eu consigo ver, por exemplo, quem está em primeiro lugar em quantidade de vendas concretizadas. Posso ver aqui também quem está em primeiro lugar na taxa de conversão. Posso selecionar aqui também o filtro por cotações. Então, eu consigo ver qual é o consultor que está fazendo mais cotações no sistema. Esse relatório ele é importante caso você queira premiar algum consultor por estar se destacando dentre os demais referente a essas cotações. Aqui no relatório Formas de Pagamento, você consegue acompanhar não só os valores recebidos em cada pagamento, como também a preferência de pagamento dos seus clientes. Eu vou selecionar aqui novamente todos os meus consultores, o intervalo maior de data e filtrar. Eu consigo ver aqui então que a preferência de pagamento dos meus clientes está sendo sempre dinheiro. Caso eles fizessem pagamentos via boleto ou cartão, também apareceria nesse relatório. E eu consigo ver dentro de todas essas categorias quanto eu estou recebendo nesses pagamentos. No relatório de veículos recusados, sempre que uma cotação for feita para um veículo que a associação não atende, vai aparecer nesse relatório. Vou selecionar aqui então todos os meus consultores, porque eu quero ver um relatório geral, e vou selecionar aqui o intervalo maior. Assim que eu clico aqui em filtrar, o Power vai me mostrar que para esse modelo específico eu tive 46 cotações. Dessa forma, a própria associação consegue avaliar se é viável ou não passar a atender esse modelo específico. Agora, no relatório Lista de Prospecção, você consegue ver de forma mais detalhada o resultado daquela importação de lista que nós falamos aqui
do menu ferramenta. Nesse caso, eu vou selecionar a lista que eu fiz a importação e agora o Power lista para mim todos os consultores que recebeu uma importação de lista. Eu consigo ver quanto cada consultor recebeu, se eu tive ganho nessa importação, ou seja, se a venda foi concretizada, se ainda está em negociação ou se foi uma venda perdida, caso ela esteja arquivada. E se eu clicar aqui, por exemplo, no nome do consultor, o Power vai listar aqui para mim todas as importações que esse consultor recebeu. Por último, aqui em banco de dados, eu consigo fazer a exportação de todas as informações que a gente viu nesse relatório em uma planilha Excel. Uma observação importante, só tem acesso ao banco de dados o administrador master. Finalizamos aqui então o nosso relatório. Voltando agora para a parte de usuário, vamos finalizar com as permissões do usuário referente às cotações. Temos aqui a permissão de enviar uma cotação para o SGA. Geralmente, essa permissão ela é definida para um setor de cadastro. O setor de cadastro é quem aprova a vistoria e geralmente envia essa cotação para o SGA. Habilitando então essa permissão, vai estar disponível no card do cliente a aba SGA para que esse usuário possa fazer essa exportação. Essas permissões de atender as cotações sem consultor e cooperativa são permissões para atender as cotações que vêm do site. Nesse caso, o usuário que tiver essa permissão, sempre que o cliente fizer a cotação no site, ele vai conseguir ver essa cotação na primeira coluna, que é a coluna de cotações recebidas. Lembrando que o Power não faz distribuição automática de clientes. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou acessar o funil de vendas, as cotações recebidas no site vão cair nessa primeira coluna, o consultor pode ver essa cotação, ele vai clicar nesse card e vai clicar na opção de atender essa cotação. Aí, essa cotação vai ficar vinculada a esse consultor específico. Então, o consultor que tem a permissão para ver e atender as cotações do site, ele pode selecionar aquela cotação e clicar em atender aquele cliente específico. Mas ele só vai poder ver as cotações que vêm do site se tiver a permissão de atender as cotações sem consultor e sem consultor e cooperativa. Alterar o responsável pela cotação. O usuário que tem essa permissão, ele consegue vir no card do cliente, clicar em responsável e direcionar essa cotação para um novo consultor. Sendo assim, ele está transferindo esse cliente para que um novo consultor o atenda. Temos a permissão para mover a cotação para o final do funil. Com essa permissão, o usuário pode vir no botão de ações e clicar na opção de mover para a última coluna. Fazendo isso, o Power vai mover essa cotação para a coluna de vendas concretizadas. Temos a permissão de aplicar depreciação para o veículo. Nesse caso, quando acessamos o card de algum cliente e clicamos na aba Cotações, nós temos um campo embaixo do código da FIP chamado depreciação. O usuário que tem a permissão de aplicar uma depreciação, ele pode clicar nessa opção, selecionar a depreciação e o Power diminui o valor protegido do veículo de forma automática. Temos a permissão aqui também para alterar o valor protegido do veículo. Nesse caso, com essa permissão, eu não preciso selecionar uma depreciação. Eu posso modificar diretamente o valor protegido do veículo, colocando aqui o valor que eu quiser. Temos aqui a permissão para alterar a tabela do veículo. Caso você tenha um veículo que pertença a mais de uma tabela, o usuário que tiver essa permissão pode fazer essa troca. Por exemplo, eu vou acessar o card de um cliente na aba Cotações. No final da página, aqui você vai ter a listagem de tabelas que esse veículo faz parte. Por exemplo, suponhamos que você tem um veículo que faça parte da sua tabela de leves e também de uma tabela de táxi Uber. Nesse caso, caso você queira trocar de tabela, é só selecionar a nova tabela que o Power já vai mostrar os planos disponíveis de acordo com essa tabela selecionada. Temos aqui as permissões para aplicar descontos dentro do Power. Ou seja, para que o usuário aplique desconto na cota de participação, no rastreador, na adesão e também na mensalidade, é necessário que essas respectivas permissões estejam habilitadas. Geralmente, o consultor ele só tem a permissão para aplicar desconto na adesão, mas em qualquer outra categoria é necessário que essas permissões estejam habilitadas para que esse usuário possa aplicar
tal desconto. Temos aqui também a permissão de informar que a empresa recebeu adesão em dinheiro. Nesse caso, o usuário que tem essa permissão habilitada, ao clicar no card de um cliente, ele pode vir na aba Cotações e lá no campo de adesão, ele tem a opção de confirmar o recebimento. Clicando nessa opção, você está informando para o Power que o cliente já fez o pagamento para você. Quando clicamos aqui em informar o recebimento em dinheiro, o status na cotação muda para pago e o Power mostra para você a forma de pagamento selecionada. Nós temos aqui também a permissão para receber leads em distribuição de lista, ou seja, quando você fizer uma importação de lista no sistema, só vai aparecer para você selecionar o consultor que tiver essa permissão habilitada. Por último, nós temos aqui as permissões referente à vistoria. Lembrando que são permissões referente ao aplicativo Visto. Com essas permissões aqui, você pode, por exemplo, ignorar o processo de vistoria. O usuário que tem essa permissão, ele consegue definir que a cotação não precise passar pelo processo de vistoria. Nesse caso, ele pode mover essa cotação diretamente para a coluna de cadastro ou para a coluna de venda concretizada. Por último, essa permissão permite que o usuário veja uma lista de vistoriadores cadastrado no aplicativo Visto. Assim, ela pode selecionar um desses vistoriadores para fazer a vistoria. Você pode vincular também esse usuário a um gerente específico. Vinculando esse usuário a um gerente específico, você consegue também definir uma comissão para esse gerente. Nós temos aqui também uma opção de transferência em massa. Suponhamos que a associação teve um consultor que se desligou da associação. Ela consegue inativar esse usuário e, clicando aqui em transferir, ela consegue direcionar todos os clientes que esse consultor tinha para um novo consultor. Finalizamos aqui, então, esse treinamento com a parte de usuários. Eu agradeço a você pela participação e até a próxima.